Olá pessoal, sou o professor Wagner, professor de matemática lotado no Instituto Federal de Minas Gerais, campus Betim, e o intuito dessa apresentação é iniciar um projeto olímpico para os nossos 31 alunos que foram classificados para a segunda fase da UBMEP 2022. A prova da segunda fase ocorrerá esse ano, no dia 8 de 10 de 2022, sábado, às 14 horas e 30 minutos. Nessa apresentação vamos mostrar quais foram os conteúdos mais cobrados ao longo dessas 16 edições da UBMEP desde 2005 até o ano passado, 2021. Refere-se ao nível 3. Faremos essas apresentações e correção das questões com comentários para os alunos do primeiro, segundo e terceiros anos, dos cursos técnicos em Química, Automação Industrial e Mecânica. No próximo slide vamos mostrar, tópico por tópico, quais foram os tópicos mais cobrados, as questões que foram cobradas, e à medida que o curso foi evoluindo, novas edições foram acontecendo, nós vamos atualizando, resolvendo essas questões. O comprometimento aqui é que a gente consiga resolver as 96 questões que foram cobradas nessas 16 edições, 6 vezes 16, 96 questões. Mas no próximo slide eu vou detalhar tópico por tópico para que você possa se organizar, se planejar até chegar o momento da segunda fase e que você esteja preparado, motivado e com certeza acompanhando o curso, o projeto, resolvendo as questões, você estará totalmente qualificado para fazer um bom desempenho e quem sabe ganhar medalha de ouro, medalha de prata ou medalha de bronze ou menção honrosa. O que vale é a participação também. Você que não conseguiu, você só por estar na segunda fase já tem os seus méritos. Ok? Muito bem. Então, a partir de agora vamos mostrar o quantitativo de questões de cada um dos conteúdos que foram cobrados nas 16 edições da UBMEP, segunda fase, nível 3. Primeira edição em 2005 e o ano passado a 16ª edição 2021. E ao longo do curso, nas primeiras aulas, vamos corrigir 13 questões envolvendo álgebra e aritmética. É óbvio que uma determinada questão pode aparecer lá alguns conceitos envolvendo equação, função. Como que eu separei essas questões? A gente separa pelos conteúdos mais relevantes que foram abordados, ou seja, as competências e habilidades que foram mais evidentes numa determinada questão. Então nós tivemos nessas 16 edições 13 questões envolvendo álgebra e aritmética. Quando a gente diz álgebra, algum cálculo algébrico envolvendo alguma variável, x, y, a, b, c, enfim. Já aritmética, operações com números naturais, com números inteiros, números racionais, enfim. E as operações aritméticas, como soma, subtração, divisão e multiplicação. Na sequência, depois que a gente corrigir todas as 13 questões de álgebra e aritmética, passaremos para um novo módulo, que são as questões envolvendo função. Também nessas questões aparecem algum tipo de equação do primeiro grau ou do segundo grau e alguns gráficos. São 8 questões que foram cobradas nessas 16 edições. Finalizado esse módulo, passaremos para a discussão, comentário das 18 questões de geometria plana e espacial. Esse é o tema que mais foi cobrado nas provas da UBMEP segunda fase nível 3. Faremos essas 18 questões ao longo do curso. Posteriormente, 11 questões de geometria com função. Perceba que as questões elas podem ser utilizadas em mais de um tipo de conteúdo. Então existem 8 questões somente de função, mas existem 11 questões mesclando a geometria com função. Faremos essas 11 questões. Posteriormente, um novo módulo com 12 questões envolvendo métodos de contagem. Então, vocês já começam a perceber os conteúdos mais relevantes, os que mais foram cobrados, para que você possa se planejar ao longo do projeto. Faremos depois as 13 questões envolvendo probabilidade. Veja que existe uma média de 10 questões aí aproximadamente sobre cada um desses temas. Um pouquinho mais do que 10, porque de função foram 8, mas
Veja, 18 questões de geometria plana e espacial são muitas questões ao longo de 16 anos. Então significa que sempre é cobrada uma questão desse tema, ou às vezes tem prova que cobram duas. Se nós temos 16 edições, 18 questões, tivemos prova com duas questões envolvendo geometria plana e espacial. Separei também 11 questões envolvendo tabuleiro. Quando a gente fala em tabuleiro, ali pode ter algum conceito de média, até algum método de contagem. Mas eu procurei colocar questões envolvendo apenas cálculo aritmético e algum raciocínio que você possa resolver, completar o tabuleiro. Na sequência foram 10 questões, aí seria o último tópico, 10 questões de raciocínio lógico com sequência. Quando a gente diz raciocínio lógico, pode ser o raciocínio lógico quantitativo, e esse é o que mais cai. Dificilmente a OBMEP na segunda fase cobra o raciocínio lógico qualitativo, aquele que não envolve operações aritméticas, aquele raciocínio da tabela verdade, da dedução lógica, de uma associação lógica. Dificilmente. As cobranças é apenas em alguma estratégia de sequência, alguma tomada de decisão, alguma estratégia para modelar uma determinada questão, enfim. Então, nesse caso, temos aí, somando todas essas questões, 96 questões no total. São 16 edições, 6 questões por edição, 6 vezes 16, 96. Então, iniciaremos no próximo encontro, que a gente vai chamar de módulo 1, as 13 questões. Vamos corrigir uma por uma, e em algumas questões a gente vai explorar um pouco mais, talvez, alguns conceitos relevantes, para que você possa simplesmente olhar para aquela questão e dizer, realmente, nas próximas edições pode ser cobrada alguma coisa relativa a esse tipo de raciocínio. Então vamos ampliar os nossos conhecimentos, não ficar preso apenas à resposta daquela questão, e sim um comentário, uma discussão mais aprofundada. Espero ter contribuído, aguardo vocês no próximo encontro.